Olá amigo, olá amiga, sou Alex Brito e estou aqui com você mais uma vez, seguindo com as abordagens da matéria Auditoria Contábil, que estará presente no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Este é o nosso vídeo de número 4 nesta matéria e aqui vamos falar sobre execução dos trabalhos. O recado tradicional para que você faça a sua inscrição neste canal, assim você não vai perder nenhum dos conteúdos que estão sendo trabalhados aqui. Divulgue para os seus conhecidos, assim mais pessoas poderão fazer uso desta oferta. E caso queira fazer um contato diretamente comigo, você pode acessar www.rbconsulting.com.br/contato. Sou eu quem recebe os e-mails e terei aí prazer e satisfação em fazer contato com você respondendo diretamente. O tema de hoje é a execução dos trabalhos de auditoria. Eu fiz um apanhado que vocês estão vendo aí sobre alguns dos componentes que integram o universo aí da execução dos trabalhos. Existem outros elementos, não são apenas estes. Trouxe estes como exemplos, ok? E eu vou fazer uma abordagem da ideia central de cada um deles. Começando pelo componente confirmações externas, tá? Não se preocupe muito com a ordem que está aí, porque eu vou falar de cada um deles. Então, o primeiro desses 7 é o componente confirmações externas. Ele é abordado por meio da NBCTA 505, tá? Aliás, se você não tem alguma dificuldade em obter a íntegra dessas normas, pode fazer um contato comigo também, que eu encaminho tudo para você, seja a planilha com os links ou a própria íntegra das normas. Então você pode mandar um e-mail que eu retornarei a você. Bom, este elemento confirmações externas deve ser abordado em conjunto com a NBCTA 200, que versa sobre o objetivo geral e condição dos trabalhos, que já foi mencionado aqui antes. O que vem a ser a confirmação externa? Nada mais é do que aquele procedimento onde o auditor pede ao seu cliente que faça contato com determinados agentes para que estes retornem diretamente ao auditor com determinadas informações. Tá? Então vamos especificar o procedimento onde o auditor verifica o saldo, a posição das contas bancárias na database do seu trabalho. O procedimento onde o auditor verifica a posição de saldo relacionado a um cliente ou a um credor, tá? São as chamadas circularizações. E este elemento é tido como altamente confiável pelo fato de que o auditor está consultando uma fonte independente, tá? Então, o auditor pode substituir, por exemplo, um procedimento onde ele próprio verifica documentações ou ele indaga o seu cliente com relação à posição de um saldo, por exemplo, de um valor a pagar, por este procedimento de confirmação externa, onde o credor responde diretamente ao auditor. Tá? Daí o fator
que aumenta, que faz com que o grau de confiança com relação a essa informação aumente pelo fato de ser buscada a confirmação por meio deste elemento independente. Preferencialmente, esta resposta deve ser feita em meio físico, tá? Uma carta, né? Uma resposta no papel, mas existe também a resposta por meio eletrônico, mas o meio físico, uma carta gerada por essa fonte externa, aumenta o grau de confiança, tá? Um outro exemplo clássico de confirmações externas está relacionado à comunicação que se faz com advogados, né, com assessores jurídicos das empresas, para que o auditor tenha o conhecimento da mensuração que se dá para os processos, né, as demandas judiciais respondidas pela empresa. E aí o advogado, né, o assessor interno do cliente, do cliente de auditoria, responderá com a posição na database de cada processo, uma quantificação, né, em valor econômico quando possível, e um status, né, se a empresa tem perspectiva remota, possível ou provável de ser condenada ali naquela demanda. Ok? Então, em linhas gerais, este é o procedimento, é a execução, né, do trabalho de auditoria correspondente aí à confirmação externa. Vamos falar do segundo elemento, que são os procedimentos analíticos. NBC-TA 520. Essa norma, claro, se possível, todas devem ser lidas, mas como nós já abordamos antes, a matéria auditoria contábil, ela tem uma presença na média de 3 questões, tá? Então você precisa dosar, né? Você não terá condição, não é recomendável que você estude para buscar um nível de excelência sobre todo esse conteúdo que se pede de auditoria, quando você se deparar talvez com 3 questões na prova, tá? E aí você precisa dosar, porque você tem muitos outros elementos para estudar. Então daí também a razão pela qual eu tenho procurado trazer essa ajuda, enfatizando a ideia central de cada quesito, tá? Mas esta NBC-TA 520, né, procedimentos analíticos, eu recomendo fortemente que ela seja lida. São 11 páginas, é uma leitura tranquila, mas ela norteia muitas das questões que historicamente caem na prova, tá? Nos termos da norma, procedimento analítico, em linhas gerais, significa avaliação de informações contábeis por meio de análise plausível entre dados financeiros e não financeiros, tá? Esses são os termos da norma. Também, em linhas gerais, nós estamos falando de combinação de informações de períodos, por exemplo, né? Então, é o ato além disso, né, é o ato de esmiuçar, entrar no detalhe dos registros, no detalhe das documentações, uma série de combinações com uma abrangência, tá? Com procedimentos com abrangência que será identificada ou determinada pelo auditor, inclusive lá naquele momento do planejamento que nós falamos no vídeo específico, né, de planejamento. Então, o auditor vai nortear as suas ações no ato do planejamento, terá toda a visão global e a estratégia, né, e o plano de auditoria, e isso vai determinar, e ali ele vai determinar a extensão dos trabalhos, a profundidade,
tá? E aí sim ele saberá se combinará informações de períodos, se fará os chamados procedimentos substantivos, em que grau e etc. Tá? Então, em linhas gerais, os procedimentos analíticos correspondem a isso, a ação de combinar informações, de esmiuçar, de entrar nos detalhes, tá? Mas eu recomendo, como falei, fortemente a leitura, porque ali existem a leitura dessa NBCTA. Ali existem pormenores, né, na redação que vão ajudar muito na compreensão do que vem a ser este componente da execução dos trabalhos, tá? Muito bem. Vamos agora para o terceiro componente desta seleção, que são os eventos subsequentes. NBCTA 560. O evento subsequente, o próprio nome já ajuda a ter uma ideia, né, do que se trata. Evento subsequente é algo que acontece posteriormente a um determinado momento, né? De fato é isso. Eu vou abordar por meio de um exemplo. Então pense o seguinte: em geral, as empresas, né, vamos falar no contexto geral, encerram seus exercícios fiscais em 31/12. Tá? Essa é a data base do trabalho do auditor. Geralmente, ao longo do mês de janeiro, fevereiro, a equipe de auditoria está executando o seu trabalho. Tá? Então vamos supor que a equipe de auditoria termine o seu trabalho em 28 de fevereiro, por exemplo. Tá? E é um trabalho que transcorreu em janeiro e fevereiro, ou seja, em momento posterior à data base. Tá? Aí também existe aquele período onde a empresa vai submeter as suas demonstrações ao conselho, etc. Tá? Para que lá em 30 de abril, tá? Uma outra data base geral, tá? Estou falando de uma regra geral, para que em 30 de abril essas informações sejam divulgadas, ok? Com um relatório emitido pelo auditor perto dessa data, ou em março, enfim. Dá para notar aí que há uma defasagem, tá? De data de maneira recorrente, né? Então, a contabilidade, né? A empresa está encerrando a sua contabilidade no transcorrer do período de janeiro até fevereiro, por exemplo, tá? Já num distanciamento com relação à data básica 31/12, chega a auditoria, a assembleia de conselho, etc, etc, até chegar à divulgação. Tá? Por que eu estou falando isso? Todo evento significativo que acontece depois da data base, que é 31/12, e antes da data de emissão da opinião, do relatório, né, do auditor, deve ser considerado e deve integrar as demonstrações, ok? Deve integrar as demonstrações. Então imagine o seguinte: em janeiro de um determinado ano, a empresa firmou uma parceria relevante, onde envolverá a injeção de recursos financeiros, por exemplo, e isso não estará contido nos quadros numéricos, né? Balanço, demonstração de resultado, etc. Tá? Como que o usuário da informação terá conhecimento disso que aconteceu depois do encerramento do exercício? Tá? Voltando, precisa ser algo significativo, ok? Então, se acontecer algo significativo depois da data de encerramento e antes da opinião do auditor, este algo significativo deverá constar do relatório,
tá? Das demonstrações, melhor dizendo. Deverá constar das demonstrações, via de regra, por meio de um elemento chamado nota explicativa de evento subsequente, tá? Então, se possível, uma leitura da NBCTA 560. No entanto, a ideia central é essa que eu trouxe para você agora. Vamos falar do quarto elemento desta seleção, que é a continuidade operacional, tá? Este componente que está detalhado aí por meio da NBCTA 570 é um componente que pode gerar efeito direto na opinião do auditor, tá? Imagine o seguinte: uma empresa se encontra num determinado cenário econômico, financeiro e de tendências futuras que, naturalmente, né, já como nós estamos falando da ciência contábil, nós sabemos que a contabilidade também alcança esta visão futura, né, da situação patrimonial da empresa. Havendo o risco de que a situação operacional, a atividade operacional, melhor dizendo, de uma empresa pode estar ameaçada, né? Ou seja, num futuro breve a empresa pode quebrar, vamos traduzir, né? Isso tem que ser considerado pelo auditor, tá? Se o auditor identifica que há uma situação que expõe o futuro da empresa, a sobrevivência da empresa, ele vai verificar se existe algum plano para minimizar esse risco, tá? E aí, dependendo do que se trata, dependendo do plano, dependendo do julgamento também feito pelo auditor, isso pode resultar num efeito no seu relatório, tá? Já vou até antecipar um pouquinho o conteúdo do próximo vídeo, que será de formação de opinião, ok? Dependendo da magnitude deste elemento, o efeito poderá ser de ressalva, ok? Ou de ênfase, tá? Então já estou falando de dois componentes do relatório. O auditor poderá fazer uma ênfase ou, se for algo mais contundente, uma ressalva, tá? Então, continuidade operacional corresponde à verificação que o auditor precisa fazer com relação às tendências futuras, tá? E se houver alguma ameaça à operação da empresa, o auditor precisa se certificar de que ela está tomando providências ou não. Caso não haja nenhum tipo de providência, caso não haja nada de concreto que mostre que essa situação de risco será remediada, as demonstrações devem ser elaboradas considerando isso, ok? Os ativos e passivos a valores de liquidação, tá? Muito bem, mas nós, com relação a esses componentes do relatório, nós vamos falar no próximo vídeo. Seguindo então, o próximo elemento corresponde à utilização da auditoria interna, NBCTA 610. Havendo um setor de auditoria interna, um auditor interno, tá? O auditor externo tem a prerrogativa de fazer uso dos trabalhos dele, ou seja, de tomar como base também para a sua certificação com relação ao nível dos controles internos, etc. Tá? Então, substancialmente, essa NBCTA aborda isso. Tá? Então, saibam que o auditor externo pode vir a fazer uso, pode apoiar-se nos trabalhos da auditoria interna
também no contexto das suas análises, tá certo? O elemento seguinte é a utilização de especialistas, tá? NBCTA 620. No vídeo onde eu abordei o planejamento, eu fiz uma menção sobre isso, tá? Então vejam só, a equipe de auditoria é formada com a sua base, né, a sua espinha dorsal. No entanto, para determinados procedimentos, para determinadas abordagens, é preciso agregar determinadas inteligências que são integrantes de outros profissionais. Por exemplo, impostos, tá? Outro exemplo, a área trabalhista, a área de tecnologia da informação, tá? O auditor, ele não tem necessariamente esse conhecimento. Então, é integrante aí da execução a ação de agregar especialistas, ok? Obviamente, um escopo será discutido e atribuído, e esses trabalhos estarão contidos suportando todo o trabalho do auditor, tá? NBCTA, anote aí, 620, utilização de especialistas. Por fim, as considerações sobre evidências de auditoria. Eu fiz questão de deixar isso tudo por último, porque tudo isso que nós estamos considerando deve ser trabalhado, suportado por meio de evidências, tá? É outra norma que, se você não tiver na íntegra aí, eu posso oferecer a você. Faça um contato comigo por e-mail, ok? E em linhas gerais, nós estamos falando do seguinte: o auditor ele deve buscar elementos, tá, de maneira apropriada à circunstância e suficiente, o bastante, para que ele possa obter conclusões razoáveis que fundamentarão a sua opinião, ok? Então vocês vão ouvir falar muito disso, de elementos de maneira suficiente, o bastante para a formação de conclusão razoável que possa fundamentar a sua opinião. E aí nós estamos falando de uma série de componentes, registros, indagações e etc. Tudo deve estar suportado. Inclusive, aproveitando o gancho do que foi falado agora há pouco, o trabalho do especialista também gera evidência para a auditoria. Então deve estar devidamente documentado, suportando a conclusão que o auditor irá fazer, tá? Então, a evidência de auditoria é não somente um elemento físico, não estamos falando somente de elementos físicos, tá? Mas nós estamos falando de elementos, de componentes de sustentação, tá? Então, grave isso. A evidência deve ser apropriada à circunstância, tá, na qual está inserida, né? Então, se nós estamos falando, por exemplo, de um componente patrimonial, que são as provisões para contingências, tá? Então, as evidências devem ser relacionadas a isso, né? As respostas dos advogados, os processos, etc, etc. Então, as evidências devem ser associadas às circunstâncias nas quais estão inseridas, tá? E devem ser suficientes para que o auditor consiga obter conclusões razoáveis que fundamentarão a sua opinião, ok? Então, vale também a pena a leitura
da NBCTA. Muito bem, então esses são os 7 elementos que eu selecionei aqui. Existem diversos outros, a gama de normas é bastante grande, tá? Se você não conhece, tem dificuldade de encontrar quais são de fato as NBCTAs, pode fazer contato comigo que eu o situarei aí, né, com relação a isso, mando esse material para você, tá certo? E aí, com isso nós concluímos a abordagem desse vídeo de número 4 sobre auditoria contábil. No próximo vídeo sobre auditoria, eu vou falar com vocês sobre formação de opinião e emissão do relatório. Depois desse vídeo nós vamos entrar em elementos práticos, tá? Então, se você ainda não viu algum dos anteriores, veja, porque essa sequência vai dará suporte aos elementos práticos que nós vamos ver logo mais depois do tema formação de opinião e emissão do relatório. Ok? Então, deixe seus comentários, faça contato comigo, tire suas dúvidas, fique à vontade. Por meio da sua manifestação, eu vou também conseguir identificar outras maneiras de te ajudar neste processo aí, visando a prova. Tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.